Invada os quatro cantos dessa cidade, onde chegar, Senhor, essa transmissão, que o Teu Espírito Santo possa encher, Senhor, e trazer uma realidade da vida ao qual o Senhor deu para nós, não a realidade que o mundo pode dar, mas a realidade dos céus, a realidade da eternidade, que pode nos trazer a paz, que pode restaurar os nossos corações, que pode trazer a cura para nossa alma. Sim, Senhor. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. Não. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que Ele tem preparado, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno.
Ó Jesus, seja o centro das nossas vidas, o lugar pros nossos olhos fixar. Seja o centro das nossas vidas. Você em casa declare isso nessa noite, ó Jesus. Ó Jesus, seja o centro das nossas vidas, o lugar pros nossos olhos fixar. Seja o centro das nossas vidas. Sim, Senhor Jesus. Ó Jesus, seja o centro das nossas vidas, o lugar pros nossos olhos fixar. Seja o centro das nossas vidas. Tu és o centro do universo, tudo aqui foi feito em Ti. Jesus, fôlego de cada ser e cada um foi feito em Ti. Jesus, Tu tens tudo em Tuas mãos, Deus. 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 Ó Jesus, seja o centro das nossas vidas, o lugar pros nossos olhos fixar. Seja o centro das nossas vidas, nas nossas vidas, seja o centro, ó Jesus, seja o centro das nossas vidas, o lugar pros nossos olhos fixar. Seja o centro das nossas vidas. A prioridade não é minha vontade, a prioridade é a vontade do Senhor. A prioridade não é minha vontade, a prioridade é a vontade do Senhor. Tudo se resume em Ti, tudo se resume em Ti, Jesus. Tudo se resume em Ti. Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Como eu Te amo, meu Jesus. Como eu Te amo, meu Jesus. Como eu Te amo, meu
Jesus, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Como eu te amo, meu Jesus, como eu te amo, meu Jesus, como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. E tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você. Tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você. E tudo que eu disser não será suficiente. Eu sempre perco pra você, sempre perco pra você. E tudo que eu disser não será suficiente. Se você me ama mais, se você me ama mais, se você me ama mais, eu adoro o teu nome, Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, yeah. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É tudo sobre ti, não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana,
alturas. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, maravilhoso só tu és, Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso e ele entra na sua vida nessa hora. Ele entra no seu lar nesse momento, trazendo restauração, trazendo vida. Ossos sejam curados. Eu declaro a cura agora, eu libero a cura dos céus sobre os ossos. Essa dor de cabeça constante seja tocada agora em nome de Jesus. Seja curado. Doenças incuráveis, sai agora. O câncer vai embora, a depressão vai embora, no nome de Jesus. Nome poderoso, sobre todos tu és, e toda ansiedade vai embora, toda dor no peito, no pulmão, toda febre, cesse agora, cesse agora, em nome de Jesus, 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 Jesus. Nome sobre todo nome, nome soberano. Essa criança que não consegue dormir há dias, receba agora o toque do Espírito Santo. Em paz você deitará e logo pegará no sono. Eu abençoo as famílias, eu abençoo cada lar, eu abençoo nessa noite cada sacerdote, cada ministro do Evangelho. Eu abençoo aqueles que estão afastados-se dos caminhos do Senhor. Volte logo. Yeshua está te chamando. Não é uma religião que Ele te chama para viver, é algo sobrenatural, é superior, é algo mais profundo do que você pode imaginar. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Deus. Aleluia. Graça e paz a todos mais uma vez. Boa noite a todos que nos ouvem na sua casa, no seu lar, onde quer que você se encontre nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós somos o Ministério Eu Tenho um Pai. Estamos localizados aqui na Avenida José Dantas Santos, número 80, né? Estamos no segundo andar. E nossos cultos aqui são quinta e domingo às 19h30, né? Por enquanto nós estamos não estamos cultuando, por enquanto, né? Aguardando aí a liberação. Já volto já rapidinho, só dar uma ajustada aqui na câmera. É isso aí, estamos localizados aqui em Santa Maria Madalena, considerado o terceiro melhor clima do Brasil, e pregamos o Evangelho. Estamos aliançados com o Ministério Mevan
de Santa Catarina, Itajaí, tendo como nosso apóstolo, apóstolo Luciano, parte do presbitério do Luiz Hermínio, e é um prazer fazer parte dessa equipe. Estamos sendo pastoreados, Eu creio que a grande reforma nesses dias acontece no altar. Pastores precisam de pastores, amém? Essa é uma verdade que eu creio, de todo o meu coração. Eu sei que é muito importante, nós cumprirmos princípios do reino de Deus. E todas as vezes que nós vamos falar da palavra de Deus, eu gosto de lembrar que nós, como cristãos, acreditamos na inspiração da palavra de Deus. Toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e apta para trazer vida, para discernir juntas e medulas, para nos conectar com a vida de Deus. Por isso, o propósito de congregarmos não é apenas buscarmos os nossos interesses. O propósito de congregarmos não é que nós venhamos ser melhor do que os outros, mas é um princípio estabelecido pelo Senhor. Não deixe de congregar como é de costume de alguns. Hebreus 10 vai falar sobre isso. Então, o fundamento da igreja está na congregação, porque quando nós nos reunimos no nome de Jesus, a igreja ela é um organismo vivo, e cada um de nós que cremos em Cristo, fizemos uma aliança com Ele, através do batismo nas águas, participamos da ceia do Senhor. Então nós estamos ligados pelo Espírito Santo nesse corpo místico de Cristo. Paulo em Coríntios ele vai falar sobre isso, que a igreja ela é o corpo de Cristo, e cada um de nós somos membros desse corpo. Porém nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, eu sozinho eu sou um membro, eu sou templo do Espírito. Mas quando eu me conecto com meu irmão, eu estou submisso à vida dele, e eu estou compartilhando da vida de Deus para a igreja, submisso à cabeça que é Cristo. Aí eu estou participando da igreja, aí eu estou participando do reino. Nós precisamos resgatar esse princípio nesses dias, que tem sido esquecido, que tem sido deixado de lado, e que é de suma importância, porque não podemos ter a cabeça sem o corpo, Às vezes nós queremos só Cristo, eu quero só Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, mas eu não quero participar de nenhuma igreja. Então você não quer o corpo, ou seja, a sua fé não é completa, a sua fé não é plena. Você precisa ter tanto a cabeça quanto o corpo, Na verdade, a vida escorre pela cabeça, e desce pelo corpo, e vai passando em cada membro, em cada juntas e medulas. Então o congregar é necessário. Luciano, precisa de tempo para congregar? Não precisa de tempo para congregar, de prédios. Mas o prédio ele facilita o congregar, Ele proporciona o congregar. Imagina você reunir 80 irmãos na sua casa, Às vezes as pessoas falam, não precisa congregar nos dias de hoje, Estamos na nova aliança, não precisa mais de templo. Beleza, então abre a porta da sua casa e reúne lá 100 irmãos, 200. Algumas igrejas com 3.000 pessoas, onde vai colocar esse povo todo? Não é verdade? Então eu creio que o espaço ele facilita a unção, mas não bloqueia a unção. Ou seja, nós não somos escravos do templo. Porém, a reunião dos santos ela é necessária. E hoje nós vamos falar de Páscoa, Estamos hoje em Pessah. Nós sabemos que o sentido da Páscoa ele está muito mais ligado a Cristo do que o coelhinho, Então nós queremos trazer um pouco de clareza e falar daquilo que nós acreditamos como igreja, daquilo que nós acreditamos enquanto corpo de Cristo, Porque eu creio que existe um grande mistério nessa questão da Páscoa, e o grande mistério que estava oculto às gerações é Cristo, o Cordeiro Pascal. Então eu vou ler hoje Tito no capítulo 3. Tito no capítulo 3,
é onde eu vou começar lendo, vou ler alguns outros versículos, mas a nossa proposta é começar a partir, de Tito, e essa realidade é muito linda, quando nós vamos aprender as Escrituras, quando nós conhecemos o poder da palavra de Deus. Vai falar assim, Tito 3, no capítulo 3, versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se desempenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Senhor, traga revelação, traga clareza através da sua palavra, sobre cada pessoa, meu Pai, que está nos assistindo, sobre cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando nessa hora, onde chegar essa mensagem depois, que o Senhor revele a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu creio que Deus Ele está nos levando a um tempo de conhecimento da sua verdade, da sua palavra. E quando nós falamos de conhecimentos, nós falamos de uma verdade presente dentro de nós, acima de letras, acima de regras e de religiosidade, mas é algo que queima dentro de nós e que está sendo construído a partir de uma realidade espiritual eterna, porque o reino de Deus não é desse mundo. Então, a partir dessa realidade, nós, quando lembramos dessa mensagem, de Páscoa, nós vamos logo lembrar do grande episódio quando Deus, com mãos fortes, tira o seu povo do Egito, a fim de torná-los livres da escravidão de Faraó e de toda aquela questão cultural que abrangeu o povo de Israel. E Deus, Ele chama Moisés para libertar esse povo. E quando Deus chama Moisés, Ele fala que os sinais iriam se manifestar. E naquele momento Faraó endurece o coração, quando Moisés vai estar com ele, então as pragas começam. E quando nós chegamos no episódio em que o Senhor mataria os primogênitos de toda a terra, e quando Deus instrui o povo, para que o povo ungisse os umbrais das suas portas, ou seja, marcasse os umbrais das suas portas com sangue, e esse sangue iria tipificar o livramento deles. O anjo iria passar, e a casa que tivesse marcado com o sangue do cordeiro iria ser passado por cima. Ou seja, a palavra Páscoa significa passagem, passar por cima. E quando esse episódio acontece, houve uma libertação da parte de Deus para o seu povo Israel. Porém, a Páscoa, nos dias atuais, onde nós estamos na nova aliança, não tem o mesmo sentido, apesar de ter um mesmo princípio, que é a libertação. Porém, o sentido da Páscoa era comemorar, para o povo judeu, era comemorar a libertação que eles tiveram, essa passagem, esse livramento da morte. Porém, Cristo, Ele assimila a Páscoa com a ceia, quando Ele já está próximo a ser entregue, e ali padecer na cruz por nós. Cristo, Ele
identifica isso trazendo uma realidade para nós espiritual, que ele tipifica o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Ele é entregue por nós, ele morre a nossa morte naquela cruz. Mas a grande realidade que eu quero falar nessa noite é por que Deus tem que enviar o seu Filho? Por que Deus tem que enviar o seu único Filho para morrer por nós? E por que nós precisamos viver para Deus a partir da perspectiva do Evangelho? Então essas duas questões nós vamos tratar, ou melhor, tentar dar início, nessa noite para nosso pensamento, nossa edificação. Então por que Jesus teve que vir na terra? Ele se fez homem, ele sendo Deus, pisou na terra. Por que Jesus precisou morrer na cruz por nossos pecados? Ele precisou fazer isso porque o homem se perdeu. O pecado original no jardim, quando a Eva toca na árvore e prova daquele fruto, juntamente Adão vem sequentemente e vai e come também. Houve uma ruptura, o pecado, a desobediência entra na humanidade. E se nós pensarmos nessa questão do pecado, Deus ele não nos criou para viver na escravidão do pecado, porque o pecado gera duas coisas: escravidão e condenação. Na verdade, Deus ele nos cria para adorá-lo, para servi-lo e para amar o próximo. Então, se nós vivêssemos dessa forma, nós seríamos completamente felizes, nós iríamos desfrutar de um mundo perfeito. Mas a raça humana, ela se afasta de Deus, que é o seu centro, que é a sua essência, e ele se rebela contra a autoridade de Deus, e em vez de viver para Deus, os homens passam a viver para si mesmos, centrado em si mesmos. E como o nosso relacionamento com Deus foi desfeito, foi rompido, houve uma ruptura, naturalmente o relacionamento conosco, o relacionamento com a gente mesmo e o nosso relacionamento com o próximo, com o semelhante, foi afetado. Então houve uma ruptura, e a consequência, o resultado disso foi a decadência moral, a decadência espiritual, a decadência psicológica, social e física. Ou seja, o homem ele não consegue se encontrar em si mesmo, porque ele está preso pelo pecado, ele está afetado pelo pecado. O ser humano não consegue olhar para o outro como Deus olha. Ele sempre olha para o outro com intenções más, com a intenção de competir, de ser melhor, de acusar, de criticar. E isso fala da essência do pecado. Então o mundo agora se acha debaixo do poder do pecado. Então o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, uma vez que o mundo está sob o pecado, o mundo está sob uma condenação. E quando eu falo mundo, estou falando de um contexto de pessoas, de seres humanos. Então, essa realidade afetou toda a raça. Eu gosto quando o apóstolo Luciano Oliveira, ele fala que o pecado é como se fosse um vírus. Nós não escolhemos ser afetados por esse vírus, nós já nascemos com esse vírus, nós já nascemos inclinados para o mal, inclinados para essa realidade adâmica. Então Romanos 3,10 vai falar sobre isso, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos
aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que toda a lei diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Então esse texto está falando em Romanos 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há um justo sequer, todos estão inclinados para o mal. E o pecado, ele causou essas duas consequências: escravidão e condenação. Então toda a humanidade está debaixo desse pecado, e todos merecem, ou seja, todos estão sendo primeiro escravizados. Porque Romanos 6,16 diz: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ou seja, Deus estabelece suas leis no Antigo Testamento, o homem não consegue cumprir. E para que a lei servia? A lei servia para revelar a condição do homem, o quanto ele estava perdido. E agora, uma vez que o homem está perdido no pecado, ele se torna escravo do pecado. Então as consequências do pecado, elas são consequências reais. O pecado leva Jesus na cruz. Por causa do pecado que Jesus morre para absolver a minha culpa e a sua culpa. Mas, Luciano, eu sou alguém que não tem pecado. Não, a Bíblia fala em João, 1 João, que todos pecam. E aquele que diz que não tem pecado está mentindo e engana-se a si mesmo. Por exemplo, você já mentiu alguma vez? Por exemplo, você já falou mal de alguém? Por exemplo, você já teve vontade de voar na garganta de um, ou até já agrediu alguém? Você talvez já teve a intenção de prejudicar alguém? Então todas essas coisas são consequências dessa realidade pecaminosa. O homem está praticando o que ele é. Então eu vou falar sobre a justiça de Deus que está em Cristo. Por isso que o Cordeiro precisou morrer. Mas antes eu quero falar sobre a condenação. Porque nós tentamos manter o controle da nossa vida. E como nós tentamos fazer isso fora de Deus? Nós vivemos às vezes em busca do dinheiro, em busca da carreira, em busca de uma família perfeita, em busca da fama, de um romance, do sexo, o poder do conforto e todas as questões sociais, políticas que afagam as nossas emoções, afagam os nossos egos. Às vezes o ser humano inclinado para o pecado, ele está propenso a correr em busca dessas coisas. Só que uma vez que ele corre atrás dessas coisas, ele se torna escravo dessas coisas. Quem está em busca do dinheiro, ele já não consegue mais se saciar com aquilo que tem, ele está sempre querendo mais, ele está sempre correndo para ter a sua conta bancária engordando cada vez mais, e ele às vezes faz até questões sociais, pode praticar boas obras por alívio de consciência, pode até dar uma cesta básica por alívio de consciência, mas o seu coração está totalmente desconectado do Senhor que se chama Jesus Cristo. Então, todas as pessoas vivem para alguma coisa. Se não vivemos para Deus, somos dominados pelo objetivo para qual nós vivemos. Quando trabalhamos em demasia para alcançar aquilo que queremos, quando nós tememos descontroladamente que esse objeto seja ameaçado. Ou seja, se nós colocamos as coisas, se nós colocamos as emoções, se nós colocamos alguém, se nós colocamos um ídolo, se nós colocamos as nossas ambições em coisas supérfluas, nós naturalmente vamos nos tornar
adorando a essas coisas, ou seja, vivendo e reverenciando em primazia essas coisas. Então a única escolha que nós precisamos fazer é a quem nós vamos adorar, a quem nós vamos viver e servir. Dentro dessa realidade, a segunda consequência do pecado é a condenação. Romanos 6, 23 fala: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, o homem que peca diante de Deus, ele merece a morte, ele merece ser condenado. João 8, 24 fala: e lhes disse, eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não creem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Se vocês não creem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então, o pecado, ele causa a morte eterna. Ele causa uma condenação eterna, que também pode ser vivida aqui, enquanto nós estivermos vivos. A ira de Deus contra os filhos da impiedade. Deus entrega aqueles que querem pecar conscientemente, viver uma vida de concupiscência. Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões. E a própria vida de pecado já é o juízo de Deus, porque esses pecados vão trazer consequência para a vida da pessoa. Então, não apenas nós sofremos por causa do pecado, mas nós somos culpados e dignos de condenação por causa desse pecado. Nós somos culpados e dignos de condenação por causa desse pecado. E qual é a condenação? A condenação ao inferno. Porque junto com a desobediência tem uma raiz diabólica. E o inferno, ela é preparada para Satanás e seus anjos. E todos aqueles que são semelhantes ao diabo, desobedientes, rebeldes à vontade de Deus, também estão juntos nesse mesmo contexto, destinados à ira de Deus, à condenação eterna. E a segunda questão que a condenação vem e virá é a condenação que tem a ver com a ira de Deus naquele grande dia. Ou seja, Deus, ele é justo, ele precisa fazer justiça, ele precisa julgar a humanidade. Então ele vai se irar contra tudo aquilo que está indo ao contrário à sua vontade. E como eu disse, essa ira já começa quando Deus libera os homens para viverem presos nos seus próprios pecados e paixões. Agora, eu quero falar sobre uma boa notícia. A boa notícia do Evangelho. Porque se por um lado nós estamos culpados, nós temos a consciência, e Jesus falou: olha, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. E o doente só vai ao médico quando ele descobre aquilo que tem e quer uma solução para aquilo que ele descobriu. Então, quando nós nos enxergamos, eu sou pecador, eu preciso ir ao médico, que se chama Jesus Cristo, e ele vai me curar, e ele vai me trazer uma nova realidade. E eu quero falar sobre isso, porque o pecado, ele nos separa de Deus, porque o pecado nos impossibilita de entrar no seu reino. Em 1 Coríntios 6, 9 vai falar: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? O reino de Deus. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Então, estávamos fora do reino de Deus. E o Evangelho chegou. E o que é Evangelho? Por que eu preciso ir à igreja? Por que eu preciso congregar? Por que eu preciso estar entre os irmãos? É para fazer uma campanha? É para pedir uma oração como se fosse uma reza? É para eu melhorar a minha vida? É para eu apenas levar meu filho para ser curado de alguma enfermidade? Ou para eu, depois que ser curado, largar tudo e viver para mim mesmo, continuar uma vida de pecado? Não!
essa não é a essência do Evangelho. Nunca, ou melhor, não foi para isso que Cristo morreu. Porque Deus, ele trabalha com processos. Ou seja, a intenção de Deus não é que você receba uma bênção, mas que você se torne uma bênção. A intenção de Deus não é que você comece algo, mas que você perpetue, que você continue até Ele voltar. Então, a palavra evangelho, que na sua tradução original é evangelion, significa uma boa notícia. Então, o evangelho, na sua originalidade, ele significa uma boa notícia. E o evangelho, ele tem, primeiramente, essa questão a ser entendida. Ela é uma boa notícia. Uma boa notícia é algo que já aconteceu, é algo que já foi realizado. Nós só recebemos uma boa notícia, uma notícia de algo que já aconteceu. Então o termo evangelho é a declaração de que Jesus Cristo, ele fez algo para nos salvar dessa condenação e dessa escravidão que o pecado traz. Romanos 5:8 vai falar: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 1 Coríntios 15 fala o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês não têm crido. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. E o que Paulo está falando que ele transmitiu? Que transmitiu aquilo que recebeu. 2 pontos: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então Paulo está falando que esse evangelho é a boa notícia, que Cristo morreu por nós. Então o evangelho, ele é uma pessoa, ele é Cristo. Amém? 2 Coríntios 5:21 vai falar: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Cristo ter ido para a cruz, ele foi para aplacar a ira de Deus, ele foi o cordeiro substitutivo. Era para eu e você estar naquela cruz condenados, mas Cristo, ele substitui e vai e morre em nosso lugar e em nosso favor. 1 João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Então ele está falando que todo o mundo está debaixo do pecado. Então ele é a solução, ele é a substituição, ele é aquele ao qual se fez pecado por nós, e pode nos livrar dessa condenação, que já é e também que virá. Então o evangelho, ela é uma boa notícia que gera uma vida de amor, mas a vida de amor não é o evangelho. E eu vou tratar dessa questão nesse momento, porque existe muitas dúvidas a respeito do que é a vida cristã, do que é você frequentar uma igreja, do que é você congregar, do que é você participar do batismo, da ceia. Por que fazemos isso? E eu creio que Deus, ele está restaurando os altares para que a mensagem seja cristocêntrica, para que o evangelho seja eficaz e alcance
o homem perdido para a sua salvação. Então eu quero falar sobre isso nessa noite. O evangelho, ele tem dois inimigos. O evangelho, ele tem dois inimigos. Nós sabemos que muita coisa que parece ser evangelho não é o evangelho. Mudar de roupa não é o evangelho. Você ser uma pessoa boa não é o evangelho. Obras sociais não é o evangelho. Você parar de beber não é o evangelho. Parar de se drogar não é o evangelho. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele faz uma afirmação. Ele diz o seguinte: assim como Jesus é crucificado no meio e havia dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda, ele falou que existe dois ladrões que podem roubar o evangelho. Um é o legalismo e outro é o relativismo. O legalismo mais acentuado como o moralismo, o relativismo dentro do antinomismo. Então esses dois erros, eles podem perverter a mensagem e o poder do evangelho. O legalismo, ele vai afirmar que nós precisamos ter uma vida santa e moralmente boa para sermos salvos. O relativismo, por outro lado, ele vai pregar que, como somos salvos, nós já não precisamos mais ter uma vida santa e também não precisamos ter uma vida moralmente boa. E aqui que nós encontramos esses dois erros entre o evangelho. Então, por um lado, o legalismo. O legalismo tem a ver com a questão de se apoiar na lei, de se apoiar nas verdades, mas sem o espírito da verdade. São pessoas que vivem pela regra, são pessoas que vivem para as questões morais, legalistas, são por isso, e porque acham que o evangelho significa ter moral plena e uma moral acentuada. Então eles vivem em prol de um estereótipo, São pessoas que se apresentam religiosas, que seguem doutrinas às vezes deturpadas daquilo que é o evangelho, doutrina de homens, que seguem religiões, que seguem conceitos de tradições, que acendem as suas velas, que adoram as suas imagens, que se prostram diante de os ídolos, que carregam eles em suas procissões, e dizem que quem não fizer isso, quem não participar disso, está fora, está sem Deus, está sem a salvação. São os legalistas. Por outro lado, tem o relativismo, que vai dizer de uma pessoalidade: eu tenho uma consciência de Deus pessoal, e não com o imperativo da palavra, e não com o imperativo daquilo que a palavra me impõe. Então eu tenho um Deus pessoal, que eu faço aquilo que a minha moral me diz, aquilo que o meu entendimento me diz, aquilo que eu aprendi de Deus, que não condiz com as escrituras. Então eu relativizo: isso eu creio, isso eu não creio, isso eu quero, isso eu não quero. Então nós vamos vivendo, as pessoas que assim vivem, partem para uma vida da hipergraça, que vê Deus apenas como um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que me ama acima dos meus pecados, que me aceita como sou, que vai me amar mesmo eu fazendo as maiores borradas na minha vida, mesmo eu desobedecendo a lei, eu não vou ter consequência nenhuma na minha vida, eu vou vivendo, e no final de tudo, ao universalismo, que eu vou ser salvo porque Cristo me amou, porque Deus me amou. Ou seja, tiraram a justiça de Deus, do Deus que é amor, mas também é justo. Então essa realidade do relativismo tem aplacado muitas pessoas que vivem refrescando a sua consciência pecaminosa na prática da religião. Ou seja, eu bebo a noite toda, eu me embriago a noite toda, traio a esposa, e no dia seguinte eu vou na missa, e no dia seguinte eu vou rezar o meu santo.
Eu vou acender a minha vela, eu vou na macumba, eu vou em qualquer lugar, porque eu preciso aplacar a minha consciência que me condena. Eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar o pobre, mas eu tenho obras cristãs às vezes, obras que caracterizam a vida de Cristo, porém eu não tenho Cristo. Eu tenho a vida cristã sem um Cristo, eu tenho prática cristã sem um Cristo, eu tenho boas atitudes sem um Cristo, e isso não é o Evangelho. Isso é o relativismo. Tudo é relativo, cada um crê da sua maneira. Sobre religião não se discute. Essa é a frase que o relativismo mais apoia. Não, religião não se discute. Eu creio dessa forma, você crê, cada um crê no que quer. Não é dessa maneira que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que só existe um meio de sermos salvos, por meio do Evangelho. E nós vamos falar o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que Deus consumou a nossa salvação, ou seja, Ele fez isso a nosso favor, por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurado com Ele, a fim de destruir os efeitos do pecado no mundo. Ou seja, em Cristo Deus estava reconciliando o homem consigo mesmo, ou seja, Ele estava nos dando a oportunidade de nos reconectar a essência original. E quando Deus faz isso em Cristo Jesus, Ele anula os efeitos do pecado, a consequência que é escravidão e condenação. Então a religião tradicional, ela vai nos ensinar a realizarmos boas obras e seguirmos os padrões morais. E se o nosso comportamento for bom, nós temos aceitação de Deus. Se o nosso comportamento for ruim, nós perdemos Deus. Então Deus entrará em nosso coração e nos abençoará e nos salvará a partir do momento que nós realizarmos boas obras, a partir do momento que eu decidi ir para Deus. Ou seja, se eu for obediente, Deus me amará e me aceitará. Mas o homem por si mesmo, ele não consegue ser obediente, ele não consegue amar a Deus. O Evangelho, ele é o oposto disso. Se eu creio de coração que Deus me aceitou e me ama livremente, pela graça, então eu posso começar a obedecer em decorrência da alegria e da gratidão interior. Não é o contrário, não é no momento que eu decido ser obediente que eu sou salvo. Eu sou salvo para ser obediente. A partir do momento que eu reconheço o que Ele fez por mim, mediante a sua graça, o seu favor e o seu perdão, a partir deste momento é que eu passo a obedecer. Mas eu tenho uma motivação para obedecer, não é para ser salvo, é porque eu fui salvo, e eu faço isso por alegria e gratidão interior. Então isso muda, porque a religião é de fora para dentro, mas o Evangelho ele é de dentro para fora. A religião ela vai falar, não faça isso, não faça aquilo, enquanto no seu coração você está totalmente desviado, e o moralismo ele vai nos fazer viver uma vida de hipocrisia, porque aqui dentro eu quero muito uma coisa, mas diante dos homens eu apresento um estereótipo daquilo que eu não sou, por causa das pessoas, por causa da minha consciência, porém o meu interior ainda continua inclinado para as paixões do mundo, para as paixões da carne, e eu me torno escravo às vezes do pecado. Então quando eu creio que a salvação do Evangelho, o Evangelho me alcança, ele transforma a minha realidade interior. Nós somos justificados unicamente pela graça, não pelas obras. Somos belos aos olhos de Deus e justos aos olhos de Deus por causa da obra de Cristo. Quando eu entendo isso, meu irmão, isso é libertador, porque eu já não vou fazer mais para ser aceito, eu não vou fazer mais para agradá-lo, mas porque eu fui aceito, e Deus agradou moê-lo na cruz, Isaías 53, fazendo enfermar, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Então quando entendemos isso, nosso interior, nosso relacionamento com Deus
O nosso relacionamento com a gente mesmo e com o próximo, ele é alterado. Então esse é o princípio do Evangelho, esse é o primeiro passo do Evangelho, que nós precisamos nos apegar com toda fé e certeza, porque de um lado vai ter sempre um ladrão gritando: olha, você precisa ser bom e perfeito. Por outro lado vai ter outro ladrão gritando: olha, não precisa ser tão santo, não precisa fazer, cumprir aquilo que Deus ordenou, não precisa, você vive pela graça, então pode pecar, pode fornicar, pode fazer o que quiser. Mas o Evangelho fala de uma boa notícia, que nos inseriu na vontade de Deus, e agora nós somos transformados. Então quando você fala Evangelho, não diz a respeito ao que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. O próprio termo Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Quando você vai dar um conselho a alguém, você fala: olha, para você ser bem sucedido, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que ir para esse caminho, você tem que ir para lá. Mas o Evangelho, ele é uma boa notícia, ou seja, a boa notícia tem a ver com um evento que já aconteceu, um feito já realizado. Não é algo que eu tenho que fazer, mas é algo que já fizeram por mim. Então o que eu faço em relação ao Evangelho é uma resposta do que o Evangelho fez por mim. Não aquilo que fazemos, mas o que foi feito por nós. Porém, o que Ele fez por nós me afeta ao ponto de nós termos um resultado de vida nova, de novo comportamento, de obras frutuosas, de frutos do Espírito. Então a graça e as boas obras se tornam resultado desse Evangelho que eu acessei através da graça, mediante a fé. Então nós não somos salvos pelas obras. Efésios 2 vai falar isso. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas suas obras. Mas nós não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Então todo aquele que é salvo vai praticar boas obras. Porém, a máxima que Martinho Lutero vai falar é o seguinte: nós somos salvos pela fé, mas não uma fé que permanece só. O que ele queria dizer é que a crença verdadeira no Evangelho é sempre necessariamente acompanhada ou levará às boas obras, mas de nenhum modo a salvação acontece mediante as boas obras. A fé sem as obras jamais podem ser confundidas uma com as outras, tampouco separada uma das outras. Então a fé, ela vai produzir boas obras. Quando eu fui salvo pela fé, essa salvação me alcançou, isso vai produzir resultado boas obras. Porém, a boa obra não pode me salvar. A boa obra, a fé sem obras, ela é morta. Porém, a obra, ela nunca tem o poder de me salvar. Entretanto, assim como a fé e as obras não podem ser separadas nem confundidas, também o resultado do Evangelho não pode ser separado e nem confundido com o Evangelho. Ou seja, o Evangelho me afetou, eu vou praticar boas obras porque o Evangelho me alcançou. Eu criei no sacrifício de Cristo e eu vivo manifestando obras de arrependimento. Eu vivo para que o Espírito frutifique em mim alegria, paz, justiça, gozo no Espírito Santo, para que eu tenha temperança, piedade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então essas questões invadem a minha vida. Então eu passo a praticar boas ações, ação social. Então eu posso começar a praticar justiça social. Porém, essas obras são resultados do Evangelho, mas não são o Evangelho. Então geralmente é muito sutil nós compararmos o Evangelho com engajamento social, ativismo social, obra social ou alguma coisa dessa natureza. Algumas vezes, não sei se você já viu alguém com um projeto social nas redes, Facebook, Instagram, aí sempre tem alguém que comenta lá embaixo: isso é o Evangelho?
Isso é o Evangelho. A pessoa deu um prato de comida, a pessoa deu uma cesta básica, a pessoa tem um trabalho com as crianças. Isso é o Evangelho. Olha, essas pessoas estão praticando o Evangelho. Mas o Evangelho não são as obras sociais. O Evangelho não são os resultados que ele produz. Então é muito comum nós vermos isso acontecendo. E nós podemos pensar que o Evangelho é simplesmente um programa. Não é. Isso não é o Evangelho. Ir ao culto não é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é você se apoiar no sacrifício de Cristo por você. É você viver a partir dessa nova realidade de perdão, de redenção, de santificação. Ou seja, Cristo me justifica. Eu era para estar morto, eu, Luciano, falando, né? Porque durante um tempo eu vivi no caminho do pecado, nas drogas, na prostituição, nas lascívias, na glória dos homens, querendo cantar, ser famoso, ganhar os palcos. Porém, a graça de Deus me alcançou e eu fui justificado. Ou seja, Deus me livrou da escravidão do pecado e da condenação do pecado, e Ele começa uma obra que está sendo trabalhada até o dia que Ele me chamar e te chamar. Porém, quando nós falamos disso, esse é o efeito do Evangelho na vida de alguém: ele abandonar o pecado, ele viver para Deus, ele ser alcançado pelo Espírito Santo e passar a fazer boas escolhas, ser inspirado por Deus para ter uma vida padrão do Evangelho do Reino de Deus. Agora, a justificação que Deus fez, né, nos livrando da culpa, nos livrando da condenação e da escravidão do pecado, acompanha uma palavra chamada santificação. Ou seja, eu fui justificado por Deus para ser santificado por Ele, por esse Espírito, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Então eu encontrei Deus e eu sou santificado por essa realidade. Então não podemos tirar a santidade da obra da justificação, elas precisam caminhar de mãos juntas. Então as boas obras, apesar de incorporarem verdades do Evangelho e de ser possível detectar que elas precisam acompanhar a nossa pregação, elas não devem ser confundidas com o Evangelho. Ou seja, as boas obras vão acompanhar a nossa mensagem, a mensagem que Jesus disse, ide ao mundo e façam discípulos de todas as nações, exorte, batiza, façam discípulos e tal. Essa é a obra que Deus nos deu para cumprir, para carregar essa mensagem às demais pessoas. E o id não é para todo mundo, o ir e anunciar o Evangelho não é para todo mundo, é só para os discípulos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem pela prática de vida que o Espírito Santo os conduz através da palavra. Então o id tem a ver com discípulos. Então só quem é discípulos tem a autoridade e a capacidade, o fogo e a paixão de anunciar o Evangelho. Então nós precisamos separar isso, as obras do Evangelho do Evangelho. O Evangelho, ele é o combustível para todas as ações da vida cristã. A partir do momento que eu sei que Cristo fez por mim, meu Cordeiro Pascal, que morreu em meu lugar, que levou sobre si as minhas dores e culpas e pecados, a partir desse momento, esse é o combustível para nossa adoração. Mas a nossa adoração não é para alcançar a salvação. No momento que eu olho para a cruz, que foi um instrumento de justiça, que foi um símbolo que dividiu a humanidade em antes e depois. A cruz, quando eu olho para ela e vejo o meu Cristo crucificado, entregando a sua vida, espontaneamente Ele se entrega. Então, a partir do momento que eu creio nessa realidade do Cristo que morreu e ressuscitou, eu passo a orar, eu passo a cuidar do pobre,
eu passo a praticar o evangelismo, eu pastoreio, eu cuido do doente. Então eu não confundo a obra do evangelho com o evangelho, o resultado do evangelho com o evangelho. Se eu começar a confundir o combustível com o efeito, eu enfraqueço justamente aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, que é crer no evangelho. Então Cristo, Ele é suficiente. E o que gera transformação em nossas vidas é essa graça que nós contemplamos, que vai refrear todas as nossas paixões. O Espírito Santo passa a nos conduzir, e agora nós vivemos e andamos em novidade de vida. Um novo homem surge, Cristo nos faz nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da água. Então agora é um novo procedimento que Ele vai construindo em nós, é um novo padrão. E por isso que Ele fala, olha, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E nós sempre pensamos, olha, para eu amar a Deus, eu guardo os mandamentos dEle. Não, eu só consigo obedecer os mandamentos de Deus quando eu o amo. Porque você devota tudo aquilo que você ama. O jogo nesses dias é pelo seu amor. Aquilo que você amar, você vai investir o seu tempo. Aquilo que você amar, você vai se dedicar. Se você ama mais o seu marido do que a Deus, você vai se dedicar e passar a ter ele como a sua prioridade. Se você ama as coisas do mundo mais do que a Deus, o emprego, o carro, o subir a escada do sucesso mais do que a Deus, você vai passar a amar essas coisas. Você vai passar a devotar seu tempo, sua prioridade, e vai dar o resto para Deus. E vai falar, não, eu sirvo a Deus. Mas não, você não está servindo a Deus. Então a pregação cristocêntrica, ela precisa ser resgatada nesses dias, para que as pessoas se apaixonem por esse Deus, porque só apaixonados, só amando a Ele, nós vamos conseguir cumprir essa verdade. Agora, uma vez que eu sou livre, meu irmão, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não dá para ser livre e comungar com o pecado. Porém, você precisa descansar naquilo que Cristo fez e deixar que o sangue dele lhe purifique de todo o pecado. Ser livre e continuar andando em pecado é a mesma coisa que alguém que saiu da prisão e está livre, mas todos os dias ele sai na rua com a roupa de presidiário. Estar livre, ser alcançado pelo Evangelho, mas continuar na vida de pecado é a mesma coisa de que você, depois de livre, depois de ter alguém pago a sua conta, te libertado, você ainda continua usando roupa de presidiário. Então você vai continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Por isso o legalismo, ele se rompe. Você vai continuar devotando mais a lei do que a graça? Ou seja, Gálatas 3 vai falar sobre isso. Paulo está falando, ó, Cristo veio por nós, Ele morreu por nós, Ele foi o nosso cordeiro, ele pagou o preço, e o povo está pensando em circuncidar-se, o povo está pensando em guardar o sábado, nos ritos judaicos, e Paulo fala, olha, vocês estão agora deixando a graça de Deus, vocês que receberam o Evangelho, receberam a Cristo, vocês estão deixando a graça para viver para a lei. Então o legalismo, ele causa isso. Não, eu tenho que cumprir, eu tenho que ser amado. Cara, eu olhei para alguém hoje, cara, eu falei aqui numa vírgula, não, eu sou moralmente bom, eu sou moralmente impecável, olha a minha moral, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo no bicho, eu não traio minha esposa, olha só, eu sou moralmente bom, eu mereço o céu por ser bom, eu mereço o céu por não ter pecado, eu mereço o céu porque eu estou dando alimento ao pobre, eu mereço o céu porque eu reparto as minhas finanças. Não, você não merece, eu não mereço, ninguém merece, ninguém é digno, ninguém é justo o suficiente, é a graça de Deus que
cobre multidão de pecado. É a graça de Deus que nos salvou e nos limpou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero viver para mim mesmo. Eu tenho um Deus comigo, Luciano, mas eu não preciso congregar. Eu bebo minha cervejinha, eu fumo meu baseado, eu tenho minhas festinhas, mas eu tenho um Deus comigo. Não, pelas suas práticas você nega a Deus, pelas suas obras você nega a Deus. Ou seja, a fé precisa acompanhada de obras. O relativismo vai falar: olha, não, crie um Deus pessoal para aliviar a sua mente, a sua consciência. Mas você pratica essas coisas e fala que tem Deus, mas dentro de você tem um vazio. Dentro de você existem questões pessoais, emocionais, destrutivas, nocivas, que tem te levado a passar noites em claros, que tem levado o seu corpo a sofrer dores, que tem levado você à ansiedade, à depressão, ao pânico. Então Deus, Ele quer restaurar toda a sua história, não te fazer preso numa religiosidade, nos dogmas e costumes e tradições que não servem para nada, que não produzem em vida de Deus. Então o que é o Evangelho? Não é o legalismo, não é o relativismo. Sou eu crer nessa obra, que Cristo absolveu os meus pecados, e isso engendrou em mim uma nova vida. O Espírito Santo foi dado a todos que creem em Cristo, o Consolador, e Ele nos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará de Cristo. Ele vai revelar a glória do Pai. Ele não vai te deixar órfão, Ele não vai te deixar enganado, mas Ele vai trazer vida, vida em abundância, vida de Deus. Então o seu ser é de dentro para fora, é de dentro para fora. Por isso que 1 João 3, do versículo 3 a 11, aqui eu encerro: todo aquele que nele crê tem essa esperança e purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão de lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece no pecado, todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo, permanece fora do pecado. Todo aquele que está no pecado não viu a Deus e nem o conheceu. Filhinhos, não deixemos que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que são os filhos de Deus, e quem não são os filhos de Deus, e são filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão também não é de Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Então essa nova realidade, Cristo em nós, a esperança da glória, nos divide agora na realidade antes e depois. Eu vivia para o pecado, mas agora eu vivo para Deus. Eu vivia para as minhas ambições, mas agora eu vivo para Deus. Eu vivia sobre os preceitos de pensamentos, doutrinas, religiosidades. Pensava segundo o curso desse mundo, mas agora eu vivo segundo a sua palavra, a sua justiça. Então eu passo a ter vida a partir da realidade que Cristo fez por mim. E Tito, ele está falando sobre isso quando Paulo vai falar sobre essa nova realidade. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, Tito 3:4, se manifestou as misericórdias, o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. Ele lembra, olha, manifestou a graça de Deus, não por algum motivo, não por alguém merecer, não porque alguém atraiu a Deus, mas ao contrário,
Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, quando eu creio em Cristo, o Espírito Santo já começou a agir em mim há muito tempo, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Algo aconteceu dentro de mim, por isso eu passo a crer. Porém, por isso eu falei, por isso eu confessei, por isso eu faço uma aliança com Deus, que é o batismo nas águas. E não é só a oração que a gente vem na frente e fala, não, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, como meu Senhor, parará pororô, escreve meu nome no livro da vida. Essa oração não existe, essa oração são coisas criadas. O que vai identificar a sua fé mediante as Escrituras, que você crer no Cristo, e o crer em Cristo, Jesus mesmo disse, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. O que vai compensar essa crença e vai se tornar público a sua fé, é quando você decide fazer uma aliança com Ele, através do batismo nas águas. E depois você passa a participar do seu corpo e do seu sangue, que é a ceia. Você congrega com os irmãos, você tem parte com os irmãos, você ajuda, você é ajudado, você edifica, é edificado. Um momento você vai estar passando por tristeza, mas no outro momento alegria. Porém você vai se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Em todos os momentos você vai participar da vida da igreja, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está trazendo, a realidade dos céus na terra. Então, você não pode deixar o batismo, você não pode deixar de participar da mesa do Senhor e, consequentemente, de congregar. Então, a salvação nos alcançou mediante agora esse Espírito que habita em nós, que Cristo nos proporcionou Ele. Nossa vida é transformada. Ele derramou copiosamente. No versículo 7 fala, Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Ou seja, nós herdamos o DNA divino. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas. Porém, todos aqueles quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos adotados mediante aquilo que Cristo fez por nós. Recebemos o espírito de adoção. Agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se não fosse Ele, meu irmão, estávamos perdidos, não éramos filhos, continuaríamos vagando sem identidade e, consequentemente, sem propósito e sem legado, sem dar destino a ninguém. Mas Deus, Ele nos plantou mediante a graça e nos tornamos herdeiros. Temos agora a vida eterna. Você não está temendo o coronavírus, muitos estão temendo a morte. Não é o coronavírus que muitos temem, mas a morte, porque a morte é separação. Por isso que a morte não é o problema. A morte não é o problema, porque Cristo venceu a morte. Quando Ele ressuscita, a morte não teve domínio sobre Ele. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito te ressuscitará naquele grande dia. Ressuscitará aqueles que creem. Essa é a verdade do Evangelho. Então nós não temos mais uma realidade terrena. Morreu, acabou? Não! Morreu, apenas começou. Aquele que crê no Filho de Deus nunca verá morte, porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa carne vai voltar ao pó, mas o seu espírito vai voltar a Deus. E você vai ser julgado. Se você confiou nas obras de Cristo durante seu percurso na terra e produziu boas obras, ou se você confiou na sua própria obra e deixou Cristo, ou se você viveu uma vida, não, deixa a vida me levar, eu não creio desse jeito. Isso não muda a realidade daquilo que Deus diz, porque o que Deus diz é, e ponto final. Então o amor de Deus, ele se manifesta por você
lhe dando a oportunidade de ouvir essa mensagem agora, para que Ele te alcance. E uma vez que Ele te alcança, não tem como ser alcançado pelo Evangelho e continuar na mesma vida. Então, nós temos a esperança de vida eterna. Versículo 8: esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se desempenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Então, essa verdade entrou em mim, e agora eu preciso me empenhar na prática de boas obras. Mas as boas obras nunca vão nos salvar. E esse é o Evangelho. Uma boa notícia, que Cristo em Deus nos salvou. Então quero orar com você. Pai amado, Deus querido, essa pessoa que nos ouve nessa noite, e ela encontrou a realidade do Evangelho diante dos seus ouvidos nesse momento, mediante a pregação da sua palavra, da sua verdade. E nesse momento ela sente a necessidade, Deus, de voltar para Ti, de se arrepender dos seus maus caminhos. Ela sente a necessidade de voltar para os Seus pés, de voltar a depender daquilo que Tu és. Senhor, salva essa pessoa nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Deus, traga cura, traga vida, traga ressurreição nessa noite. Que Teu Espírito Santo traga a justiça nessa noite. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que era a nossa condenação venha ser agora a nossa salvação, porque Ele toma sobre si as nossas dores, as nossas culpas, Ele leva sobre si, e agora nós temos um novo e vivo caminho. Ele nos dá acesso. Cristo é esse novo e vivo caminho, e nós podemos entrar no lugar mais profundo de intimidade com Deus que nós pensávamos que nunca teríamos. Então, Deus, que essa pessoa tome essa decisão, porque todos os dias, meu Pai, nós estamos correndo para Ti. Todos os dias nós queremos Te conhecer. Todos os dias nós queremos conhecer o poder da Sua graça e a ressurreição que há em Ti. Oh Deus, que vida venha fluir do nosso interior. Eu vou adorar o Senhor, não saia daí, a gente já está terminando. Aleluia. Te entregamos tudo. Te entregamos tudo, Jesus. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador.
Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Sim, Senhor, tu és o nosso Salvador, Deus. Tu és o nosso Cristo. Tu és o nosso Abba, Pai. Tu mereces todas as coisas, Deus. Que a tua graça, a tua maravilhosa presença enche os lares, enche as nossas vidas, enche, Senhor, o nosso coração. Eu declaro uma nova perspectiva sobre o Evangelho invadindo vidas aqui nessa noite. Que haja descanso na obra de Cristo, que haja descanso naquilo que Cristo fez, que haja transformação pelo poder do Evangelho, que haja libertação pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. O poder de Deus salvando vidas, o poder de Deus libertando as pessoas que estão com os lares destruídos pelo alcoolismo, pais que não conversam com seus filhos embriagados, pais que precisam de alegria através da bebida, filhos presos nas drogas. Sim, Senhor, só tu podes libertar, só tu podes salvar, Senhor, essas vidas. Eu declaro isso nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uma semana abençoada, debaixo da presença de Deus, em nome de Jesus.